Votos cordiais de saúde e paz a todos. O tema é de uma obra do Espírito Joana de Ângeles, chamado Desperta e Seja Feliz. E tem, obviamente, a proposta de falarmos sobre enfrentando tentações. Quando refletimos sobre o tema, em especial nesta palavra tentação, ela ganha para nós uma amplitude e abre um vasto campo de discussões, tendo em vista que a tentação nada mais é do que um impulso quase violento para a execução ou a conquista de alguma coisa censurável ou que não deveria ser optada. Logo, subentende-se que existe uma pauta de conduta ética, moral, onde a partir daí a tentação ela se torna perceptível, na medida em que é este impulso que nos aponta em direção a algo equivocado. Lamentavelmente vivemos um momento complexo no nosso contexto planetário. Numa perspectiva espiritual, podemos dizer que seria a chamada transição, em que esses limites do moral e imoral, do certo e do errado, encontra-se de alguma forma meio que difícil de identificar, aparentemente. É preciso então nós começarmos a refletir, porque mais difícil se torna quando colocarmos uma visão sociológica e aquilo que é moral talvez em nossa sociedade ela não se estenda ou ganhe o mesmo prisma em uma outra. Então a tentação, por sua vez, ganha uma ideia relativista e por conta disso abram brechas das mais diversas para que de fato se enfrente frontalmente aquilo que se coloca como sendo o ético e o correto. As religiões, por sua vez, buscam basear a sua ética e a pauta que deve ser abraçada pelos seus adeptos, e agora falando em especial no cristianismo, no próprio Evangelho, que ali apresenta-se um repositório imenso de um roteiro no qual nós consideramos como sendo seguro, e a tentação, por sua vez, apresenta-se de forma clara. Não obstante, fazendo uma análise sincera de cada um de nós em nossa vida, perceberemos que do momento que a gente acorda ao momento que a gente acorda no outro dia, a vida da gente é permeada de tentações, levando em consideração esse ponto de referência que temos, que seria o Evangelho. Portanto, a doutrina espírita, quando chega a seu turno, ela faz com que venhamos a compreender a ótica desse processo existencial de uma maneira muito peculiar, de tal forma que ela passa a valer para todas as culturas, todas as sociedades, porque ela não vai falar em termos da personalidade temporal na sociedade em que nós nos vinculamos agora. Mas a mensagem da doutrina espírita, assim como a mensagem do próprio Cristo, que lamentavelmente fora deturpada ao longo do tempo, que era avaliada como contexto social, fala-se ao espírito, do qual ele vai, ou melhor, torna para a sua pátria de origem e voltará à terra dentro da sociedade no qual ele necessita desenvolver os valores. Assim, a tentação na perspectiva espírita nos abre, como dissemos, profundas reflexões, porque é preciso nós passearmos em princípios básicos que o Espiritismo nos traz, para compreendermos e identificarmos cotidianamente essa tentação que nos dá um recado diariamente, apontando a nossa realidade em termos de qualidade espiritual, bem como nos valores que precisamos trabalhar
Porque muitas vezes enchemos a nossa mente de informações e de palavras doces durante o nosso cotidiano, mas, lamentavelmente, diante de alguns fatos que nos chamam, essa tentação como um vulcão irrompe sem aviso e nós novamente caímos em determinados equívocos. Portanto, precisamos, desde já, fazer a análise da tentação calcada nessa proposta espírita, para que não nos tornemos vítimas deste discurso falacioso de que a tentação nada mais é do que uma imposição moral de uma sociedade X ou de uma religião Y. E é indiscutível que, como a base moral da doutrina espírita, ela vem calcada nas experiências da biografia do ser mais perfeito que passou na Terra, que é a figura de Jesus. Há uma passagem no Evangelho de Lucas que nos fala frontalmente, onde acredito que todos aqueles que experienciaram alguma religião, as tradicionais em específicos, vai lembrar de um momento crucial que nos fala sobre as tentações, as chamadas tentações de Cristo, enquanto ele se encontrava no deserto. Há alguns estudiosos que dizem que aquilo ali é um contrassenso, tendo em vista que ele, como governador do sistema solar, indo passar 40 dias e 40 noites em um deserto e sendo tentado pelo espírito maligno, ora, como um homem desta envergadura seria tentado de fato, porque afinal de contas não há nenhuma aresta moral na personalidade de Jesus, sendo ele o homem integral. Alguns estudiosos dizem, então, que essa passagem nada mais é do que também uma parábola, porque é algo que devemos questionar. Se ele se encontrava 40 dias e 40 noites a sós no deserto, como puderam os apóstolos terem testificado uma situação em que eles não estavam presentes? É no mínimo contraditório, o que nos dá a entender que de fato o próprio Jesus ele externa essa passagem e aqueles, os evangelistas, irão transcrever à sua forma considerando a veracidade do fato. Não obstante, preferimos observar por este lado, porque de todos os fenômenos do qual Jesus nos fala, não há outra coisa senão o mais importante é extrair as lições que nos tornem palpáveis e úteis para a vida do dia a dia. Caso contrário, será mera discussão teológica que não irá nos instruir nem nos auxiliar em absolutamente nada. Todos nós sabemos que Jesus vai ao deserto, é levado ali pelo chamado Espírito Santo, e ali ele vai sofrer a fome, a sede. E nesse instante apresenta-se a figura do maligno, que começa a fazer as tentações, das quais resumem-se em 3, que são situações em que nos chama a atenção pelo conhecimento que aquele espírito do mal tinha das Escrituras e da potencialidade no qual Jesus era portador. E a partir dali o desafia, no qual ele vai dizer que a primeira tentação é naquele momento em que ele está com extrema fome. Se és filho de Deus, manda que esta pedra transforme-se em pão. E ele responde de maneira objetiva, nem só de pão vive o homem. Eu acredito que muitos de nós conhecem de maneira talvez até mais especificamente essas passagens, mas como dissemos, iremos relembrar para fazermos a análise espírita desses momentos para que possamos nos enquadrar e daí nos fortalecermos para os desafios do cotidiano. Passado este momento, aquele espírito o encaminha para o alto de um monte e mostra toda aquela grandeza e diz a ele, tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus, diante daquela situação, responde a ele, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. E por fim, leva-o ao alto do cenáculo em Jerusalém e mostrando tudo aquilo, daquele alto diz a ele, atira-te daqui para baixo, porque o Senhor Deus envia os anjos para te aparar a queda e que nenhum mal te alcance. E a resposta de Jesus é objetiva, não tentarás ao Senhor teu Deus. É interessante, porque, lamentavelmente, durante séculos, quiçá milênios, e ainda hoje, busca
a interpretação desses momentos, como dissemos, ipsiliteri, quando na verdade a doutrina espírita, quando surge, ela nos trará elementos fundamentais que nos dará a possibilidade de enxergarmos esses itens de uma maneira mais tranquila, até mesmo para não nos sentirmos tão culpados frente às quedas que nos são comuns, mas ao mesmo tempo nos chamando a atenção de que haverá consequências na medida em que a gente se equivoca. Na perspectiva secular, ou seja, na perspectiva humana, quando nós falamos dessa condição das tentações, somos impulsionados diretamente a lembrar uma figura fundamental para a psiquiatria ou para a própria psicologia, que foi um missionário, acreditamos, que teve os seus equívocos indiscutivelmente, mas que contribuiu bastante para a compreensão da psique humana, que fora Freud, quando ele divide as instâncias psicológicas no id, no ego e no superego, onde ele dizendo que o id seria os nossos impulsos primitivos, essas pulsões, no qual o desejo fala mais alto, poderíamos dizer de uma maneira muito rasteira e simplória, de que seriam os nossos instintos, talvez aí responsáveis de alguma forma por estas forças que nos impulsionam para a vivência dessas tentações. Teríamos o outro extremo lá em cima, o superego, formado como aquele senhor que agora comanda e diz o que é certo e o que é errado, e no meio o ego fazendo o ajuste dessas extremidades para que a gente consiga viver em sociedade de maneira equilibrada. Mas repetimos, é uma descoberta importante, são informações fundamentais para a estruturação e a explicação de fenômenos comportamentais, mas não necessariamente consegue abranger o todo. E aí é nesse momento em que nós iremos partir para a perspectiva do espírito. O espiritismo, então, já começa com um paradigma diferente, de que nós não somos da terra, nós somos espíritos. A nossa origem é a pátria espiritual, e isso não foi lançado de maneira aleatória, mas os fenômenos falaram por si, quando os espíritos quebram o silêncio do túmulo, e aquele que viria a ser o Allan Kardec, codificaria a doutrina dos espíritos, entra em contato com esses seres através de médiuns diversos e começam a extrair conhecimento, no qual ele consegue, como estudioso que era, fazer uma comparação com a ciência que vigia a época, bem como com a ciência, entre aspas, ou a cultura que se encontrava nas Escrituras. E a partir dali ele nos presenteia um novo horizonte que em nada vai derrubar o que Freud, por exemplo, havia colocado, mas ampliar este entendimento e aumentar a nossa responsabilidade frente àquilo que temos. Então, se nós somos de origem espiritual, estar na Terra tem um objetivo, e não é outro senão desenvolver valores, para que de fato nós venhamos a atingirmos a meta no qual todos estabelecemos para nós e nos esforçamos, que é a felicidade. Mas, além disso, ele vai nos colocar um contexto fundamental, no qual vem derrubar a tese de que a condição das tentações está relacionada ao contexto social. Qual, Alisson, é a tese? A tese é simples. No momento em que ele discorre com os espíritos, que ele usa dessa dialética de conversar com essas consciências extracorpóreas, ele começa a perceber um grupo de indivíduos sem a matéria, que passam a externar os seus sentimentos, as suas emoções e os seus desejos, ora de equilíbrio e paz, e em outros muitos momentos de bastante perturbação. E ele vai observar, então, que diante daquele relato que os espíritos passam, e posteriormente espíritos que vinham superiores explicando o porquê da dor daqueles que estavam sofrendo, ele vai estabelecer, segundo os espíritos, que há acima de qualquer lei civil a lei moral, que é uma lei divina, no qual rege todo o cosmos, não é apenas o planeta Terra, mas na medida em que o indivíduo, então, ele age como espírito que é estando encarnado na matéria ou fora dela, ele tem uma pauta, e esta pauta ela é divina. E quando o indivíduo ele foge a esta pauta, ele gera consequências e marcas em seu perispírito, que é o elemento pelo qual, perispírito, é o elemento pelo qual vincula o espírito à matéria.
Então ele serve como nosso DNA espiritual. Os nossos pensamentos, as nossas ações, desde ontem, encontram-se gravadas. E é exatamente este elemento pelo qual, no momento de retornar à matéria, porque uma única existência não foi o suficiente para atingirmos a meta do conhecimento que nos liberta, voltando à Terra para dar continuidade à história, a nossa biografia espiritual, este perispírito imprime no corpo como um todo e no psiquismo essas condições das suas tendências de ontem e que irão apresentar-se agora como sendo as nossas tentações. Então, as tentações, elas não são frutos do hoje. Elas são a expressão da nossa herança e da nossa história. E a partir dali, nós iremos perceber nessa proposta que também se encontra no Espiritismo, do conhece-te a ti mesmo, há pessoas que chegam na casa espírita buscando o extraordinário, o miraculoso, talvez o fantástico ou fenômenos. O maior fenômeno da doutrina espírita é fazer com que o indivíduo tome posse de si mesmo, no seu conhecimento integral e, acima de tudo, no conhecimento da lei divina, para que ele possa pautar a sua vida de maneira equilibrada e, a partir dali, equilibrar o seu processo existencial. Então, as pessoas chegam aqui muitas vezes ainda numa condição muito infantil, mas é natural que seja, porque todos nós ainda, de alguma forma, trazemos essa condição da imaturidade espiritual, querendo saber, por exemplo, já baseado em outras teorias psicológicas, como nas terapias de vidas passadas, o que foi que eu fiz no meu passado. E vem acreditando piamente de que os espíritos vão abrir esta porta do que está esquecido, como se isso fosse solucionar a grande problemática do hoje. Em especial, quando há neste discurso um terceiro que lhe serve como problema, porque o problema é o terceiro. Nós somos eternamente as vítimas. Então a pessoa vem, discorre seus problemas e aí solicita saber destes espíritos o que é que eles têm a dizer, em especial sobre o meu passado. E aí surge, inclusive, em termos bem jocosos da nossa cultura, aquele termo, por exemplo, Alisson, eu acho que eu joguei pedra na cruz. Eu fiz parte daquele grupo. Ou então, uns já mais modernos não jogam pedra, diz que colaram chiclete, e assim sucessivamente. Porque há a tendência de que muitas pessoas que ainda não compreenderam o Espiritismo na sua íntegra é de olhar para trás. Quando, na verdade, estas tentações já nos falam de quem nós fomos. Ou, melhor, talvez ainda estamos nessa mesma sensação. Então, olhando os olhos, ou voltando os nossos olhos, para aquele momento extraordinário em que Jesus apresenta as suas tentações, vale agora uma análise, como parábola, do que é que aquilo nos fala. Observemos que a figura do deserto, dos 40 dias e das 40 noites sozinho, será que não seria isso que acontece conosco? Porque há um detalhe na história. Ao terminar as tentações e ele supera, os espíritos se aproximam e vão saciar a fome e a sede do Cristo. E a partir dali ele inicia praticamente o messianato. 40 dias e 40 noites no deserto. Se a doutrina espírita nos fala que nós somos do mundo espiritual, a nossa pátria é do espírito, nós estamos no deserto. 40 dias e 40 noites nada mais são do que o tempo que nós passamos distante da nossa pátria, jogados à terra, agora sozinhos, entre aspas, nesta farda carnal, para enfrentar as nossas tentações que adquirimos ao longo de todo o tempo. E a partir dali surge o maligno, que vem de maneira peculiar ao nosso ouvido, aproveitando de um momento fundamental, porque nas passagens, ou melhor, nesta passagem, é dito de maneira muito clara que Jesus sofria fome e sede. E o que seria isso para nós?
Seriam os nossos momentos de fragilidade, quem não os tem? Se é numa relação amorosa dentro do próprio contexto familiar, perceberemos que às vezes os casais sentem falta de alguma coisa. É exatamente neste momento que surge a tentação e que agora, entre aspas, o espírito maligno, que na verdade não é nada que se encontra a priori externamente a nós, mas intimamente pelo desejo que queremos de ter aquilo que nos falta, mas que não é lícito. Surge para nós figuras extraordinárias que nos prometem tudo isso se prostrado me adorares. É muitas vezes nesta fragilidade, e aí é nesse momento que começamos a relativizar algumas coisas. Nós arrumamos em nossa cabeça, a priori, uma justificativa que fará com que agora eu largue para ir em busca da minha felicidade. Porque a perspectiva da felicidade, ela não parte do espírito para a matéria, ela parte da matéria para aquilo que ela quer no momento. E no momento em que nós nos tornamos espíritas cristãos, ou de qualquer outra escola cristã na terra, seja católica, evangélica, em todos os seus aspectos, obrigatoriamente nós passamos a adquirir uma cosmovisão única, que é a do Cristo. Pautamos ou deveríamos pautar a nossa vida nestas leis divinas, que elas estão valendo para todas as sociedades, seja ela islâmica, seja ela cristã, seja ela budista, taoísta ou de qualquer outro fundo espiritual, mas as leis divinas, elas não estão preocupadas com o rótulo no qual nós nos colocamos ali, mas com a conduta que nós temos perante a própria lei divina, que também não se encontra em obras sagradas. Porque até isso os espíritos fazem com que venhamos a romper os grilhões que nos prendem a acharmos que a melhor religião é a nossa. Todo mundo que faz parte de uma religião, a melhor religião é aquela que ele faz parte. E o Espiritismo diz que não, que as leis divinas não estão nessas religiões, em tese, elas se encontram verdadeiramente na consciência. E que é preciso para tal acessar a consciência, mas ter a coragem de romper com esses nossos impulsos, no qual a própria psicologia, como falamos há pouco, nos presenteia nas suas pulsões. Porque, acima de tudo, em essência, somos espíritos. Mas vejamos se não é no momento da fragilidade que esta parábola nos mostra, na figura de Jesus, que a tentação nos surge. Não é quando a gente está feliz, pleno. Não em termos da relação, vai surgir outras tentações. Porque talvez aqueles prazeres imediatos já não nos respondem. E, lamentavelmente, quando pensamos em tentações, a nossa mente ela se volta de uma maneira muito restrita para essas possibilidades daquilo que nos falam as emoções. Me permitam, ao sexo e à conquista de determinadas coisas. Mas no início da nossa conversa, eu falei de maneira muito objetiva que a tentação, nós enfrentamos ela no momento em que nós acordamos até o momento em que nós acordamos. Porque ela se apresenta nas situações mais subliminares e a gente não se apercebe. Repetimos que a tentação é esse impulso para uma vivência de algo que nem sempre é lícito ou feliz para nós. Alguém que nos trate mal, qual a vontade que nós temos na hora? Alguém que não atende aos nossos desejos, qual a vontade que a gente tem na hora? Eu sempre uso o exemplo da fila do banco. Vai perder, vai cair por terra, porque agora é tudo digital, mas vai que tem alguém que vai ao banco. Mas até no digital acontece, tem dia que está fora do ar. Qual é a sensação que você tem? E aí a gente começa a perceber que, de fato, as tentações, elas não só se encontram em coisas, mas em situações. E o mais interessante não é isso. É mostrar como inconscientemente nós perdemos a capacidade de perceber que a tentação não está fora, quando a gente normalmente acusa que está fora. Porque se fulano ou fulana não tivesse dito aquilo, eu não tinha respondido daquele jeito, mas eu fiquei com uma vontade tal
que eu preferi sair, porque senão eu ia perder o controle. Olha a tentação. Aí cabe para nós a proposta que o Espiritismo nos dá: conhece-te a ti mesmo. Porque, de fato, a tentação não se encontra do lado de fora, não está naquela pessoa que me desperta a libido, não está no objeto em si em que eu quero arrumar um meio de conquistar, não está na pessoa que me irritou e eu quero dar a resposta. Ela, na verdade, é uma experiência íntima e nos fala da nossa herança reencarnatória, ou daquilo que para hoje ainda é muito válido para nós como verdade. Como assim, Alisson? As pessoas falavam mal de Jesus, é porque nós criamos o floreio. A gente só mostra o lado positivo. Mas Jesus foi tido como um falsário, como 1000 situações, mais um enganador. E ele não se incomodava, permanecia pleno. Ele nos dá aula sobre esse processo do vencer. Vamos fazer uma análise que já fizemos aqui em outros tempos, mas que talvez valha a pena. Uma barra de ouro ou uma mala repleta de euros é tentação para muita gente, dependendo inclusive da situação em que ela se encontra. Porque há a fragilidade do momento, dos 40 dias e das 40 noites. E aí surge aquele espírito interno, aquela voz que nos sussurra a alma. Agora pega essa mesma mala de 1 milhão de euros que deixaram na porta da nossa casa, amarra numa vara, aluga uma mula, monta na mula e bota na frente dela para ver se vai fazer alguma coisa, para ver se a mula anda em busca de pegar a mala. Você não vai sair do canto, porque para a mula, aquela mala não vale nada. Agora eu faço uma outra proposta. Pega um sabugo de milho, pega o milho, bota na corda, bota na vara, sobe na mula e bota na frente para ver o que vai dar. É bom se segurar, porque ela imediatamente ela vai sair. Porque aquilo ali é de total interesse dela. Então o problema da tentação não é o que está fora. O problema da tentação é o que está dentro. Mas na perspectiva espírita é uma beleza, ao mesmo tempo. E quem vai nos dizer isso é Joana de Ângelis, quando diz que a tentação, ela é nada mais do que uma avaliação moral para cada um de nós. Olha que beleza. Todo domingo estou no Jeff, Alisson, assisto palestra, recebo passe coletivo, se der um jeito eu ainda tomo o individual. Tem uns que se aproveitam para abraçar a Sônia, para dizer que vai pegar a energia de Sônia, a bichinha chega, sai, devagar. Não sei se vocês já viram, vou me abraçar porque eu estou precisando de energia. Eu digo, caridade zero, né? Caridade. Dona Sônia, eu vou lhe abraçar para lhe passar a energia. Não, é para lhe, né? A bichinha chega, sai, eu saio no final carregando ela. Mas na hora em que chega o teste, a tentação toma conta. E é nesse momento que precisamos despertar a consciência e perceber que estamos em teste, porque é o universo interior que está falando mais alto e vem numa figura extraordinária no Evangelho, porque o Evangelho é repleto de exemplos de tentação. Exemplo. Muitos. O filho pródigo aconteceu. Ele foi tentado e cedeu à tentação e foi embora. Maria de Magdala passou uma vida de tentação até chegar à exaustão. E no momento em que chegou à exaustão, lembrou ou soube da figura de um homem, de um rabi, que trazia essa proposta diferente, no qual era necessário centrar este amor que ela tanto desejava ter em si próprio, porque até a lei máxima nos fala de amar ao próximo como se ama a si. Então, na hora em que o espírita ele compreende aquilo que os imortais trouxeram, de que a consequência hoje ou amanhã, numa nova existência, será sempre fruto da queda frente às nossas más tendências, ou seja,
a não superarmos a tentação, agora surge para nós uma condição moral, uma meta a ser atingida, dia após dia, às vezes minuto a minuto, para não cedermos àquilo que nos fala tão alto, no qual, quando os seguidores de João Batista vão a Jesus para falar algumas coisas, e ele vai nos dar um exemplo extraordinário que também frequentemente gostamos de lembrar aqui, quando nos fala do vinho e do odre, do local onde se colhe o vinho, né, a garrafa de couro que era colocado o vinho da época. E ele diz, não se coloca vinho novo em odre velho, porque o odre vai se romper, aquela sacola de couro vai se romper e vai se perder a sacola de couro e vai se perder o vinho. É necessário colocar vinho novo em odres novos, para quando o processo da fermentação do vinho acontecer, aquele couro está novo e ele consegue criar o processo de ficar elástico e não rompe. Qual o sentido disso para nós? É exatamente a condição desse evangelho que nos chega nessa informação, e a doutrina agora nos fala a razão, que, como dissemos no início, rompe esses limites que hoje, aparentemente, as pessoas buscam dizer que não, isso daí não existe nenhum tipo de problema ético nem moral, porque as outras culturas fazem, então se fazem é porque tudo pode. Não é verdade. Porque o cristão espírita, em especial o espírita, ele pauta a sua vida no conhecimento do Espírito. Então, torna-se o desafio agora, é colocarmos de fato esse vinho novo, como sendo a informação que recebemos pela doutrina espírita, obviamente da questão moral do Evangelho, tendo Jesus como exemplo, frente aos desafios que nós trazemos dentro de nós. Me deu uma vontade de responder. Deu vontade. O nome disso, tentação. Prova moral. Olha que beleza. É a chance. E a lógica nos impulsiona a dizer assim. E eu não vou perder a chance de falar do que eu sempre falo aqui. Vamos para uma situação mais tranquila. Quando você olha e está com a glicose e olha para o brigadeiro olha para você. E você olha para o brigadeiro. E agora? Né? Vou melhorar para uma amiga nossa que está presente. Um bolo de prestígio. Olha para a gente e a gente olha para o bolo de prestígio. E aí você sabe que não pode ou que não deve. Isso surge a tentação. Nós estamos falando de alimento. Dói? Dói. Agora imagine a condição moral. Quando alguém nos levanta uma calúnia e fala mal de nós. A tentação é ir lá e dizer todas as verdades. Mentira, a vontade é ir lá e esganar a pessoa. Aí, quando a gente está mais evoluído, é dizer só a verdade. E quando a gente entende que o problema aí é de uma limitação moral da pessoa, e que a gente só responde à nossa consciência, a gente nem liga para ela, porque só irrita porque a gente valoriza o que o outro diz. E não tem coisa melhor para a gente aprender a não valorizar o que o outro diz, é trabalho. Quando a gente tem muita coisa para trabalhar, quando a gente preenche as nossas mãos e a nossa mente com trabalho, por isso André Luiz fala que o trabalho é tão importante. Quando alguém vem falar para a gente, olha, fulano estava dizendo isso, eu digo, meu Deus, ótimo. Agora me ajuda aqui, porque eu estou com uma bronca danada para resolver. A gente não tem nem tempo de pensar. Por isso que o Espiritismo aplica o trabalho como terapêutica. E olha que é o trabalho, inclusive, nosso que eu digo, para o sustento. Quando a gente se envolve, quando a gente se entrega, quando a gente tem um ideal de vida, essas situações se tornam muito menores, porque nós não temos nem tempo de revidar, porque há algo superior que nos impulsiona. E o grande desafio está aí. Então, cada situação de tentação, que possamos agora começar a enxergar como uma avaliação moral sobre a nossa própria conduta, sobre de que, de fato, em que condição nós nos encontramos. Em que patamar a gente está? A vida nos responderá. E o mais interessante, a lógica nos impulsiona, repito, a dizer, de que a cada tentação vencida,
é força interior para um tentame maior. Então, se hoje eu venci o brigadeiro, amanhã eu venço o bolo prestígio. E depois eu venço outras coisas. Então, a vida na sua perfeição da lei divina, ela nos dá a chance de entrarmos em contato com, de fato, quem nós somos. E avaliarmos aquilo que nos fará mal hoje, em termos de espírito, e a consequência amanhã. Então, olha que beleza. A cada situação que a gente se sentir tentado, é uma voz que está lhe dizendo: você traz essa marca. Agora é a hora de, com as ferramentas que você tem, superar, suplantar. Paulo escrevendo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Mas a mente dele é formidável. Não, é só porque é tudo 2. Eu decorei porque era tudo 2. Segunda carta, capítulo 2, versículo 22. Nem acreditem nisso. É porque é fácil esse. Mas podem lá observar. Ele diz a Timóteo, que era jovem: foge das paixões da mocidade. O que é que ele estava querendo dizer com isso? E Joana de Ângeles vai transformar nesse texto uma frase parecida. Ela diz assim: reconhece-te frágil, e na tua fragilidade busca a força no Senhor. Quando Paulo diz isso a Timóteo, ele está dizendo: filho do coração, porque ele trazia Timóteo como um filho do coração, você não tem força ainda moral para enfrentar o que a vida apresenta. Ao invés de experimentar, fuja, se fortaleça. E a partir dali, agora embasado e mais estruturado, você terá condições. O próprio Paulo fez isso. Quis enfrentar a sinagoga logo em Damasco. E foi avisado por Ananias: você ainda não tem condições. É possível que diante da sua própria vida, eles lhe façam uma pressão tão forte que você voltará às velhas práticas. Vá para o deserto. E ele vai para o deserto. É o que está sendo dito, é a lição, é a experiência milenar. Não venhamos a perceber em nós a tentação e dar uma de forte sem sermos. Nós não somos. Somos frágeis. E nesse momento da fragilidade é onde está a nossa força. E isso acontece em todas as situações. Porque é no momento da escassez, da dor, ou que é representado na passagem da fome e da sede, onde nós seremos mais tentados. Porque esquecemos que esta escassez, ela é necessária para nós, para o desenvolvimento desses valores que ontem nos faltaram e hoje nós sofremos. Eu não tenho como perdoar se em nenhum momento eu for ferido. E o Evangelho segundo o Espiritismo ainda diz: agradece a Deus a mão daquele que te fere. Porque foi ele, ou é ele, que está sendo o elemento pelo qual está lhe dando condições de você galgar uma nova posição. A visão espírita é completamente diferente da visão secular, humana, do terra-terra. Porque nós não estamos fazendo nada para adquirirmos o bem e a felicidade agora, mas para retornarmos à nossa pátria de origem felizes. E agora sim, galgando um entendimento um pouco mais complexo, e este fruto especificamente, falando a razão, dentro da perspectiva espírita, não é só a minha tendência de ontem que vai gerar em mim a tentação. É muitas vezes agora a figura do maligno, que nada mais é na doutrina espírita do que o espírito ou os espíritos, que por conta dessa minha inferioridade moral sofreram ontem. E lamentavelmente ainda não cresceram, moralmente falando, e reencontram-nos numa nova vestimenta e apresenta-se como um fenômeno pandêmico, também chamado de obsessão. E que eles não fazem outra coisa, nestes casos em específico, em identificar o velho espírito no novo corpo
e desconfiar da mudança deste indivíduo, gerando no nosso processo existencial a réplica, a cópia daquilo que aconteceu ontem. O adúltero de ontem voltará a ser tentado a adulterar hoje. Ou, se sofrendo o adultério, vai dizer: fez, me aguarde. Essa é a perspectiva materialista. Na perspectiva espírita, não é assim que funciona. E, em especial, porque nós iremos levar em consideração este ser livre da matéria, que se utiliza das nossas fragilidades. É importante que se diga, porque há pessoas que chegam em nossa casa também com essa ideia de que armaram para mim, criaram, fizeram um trabalho, ou tem um espírito que me tornou violento. Gostaria de dizer que é um equívoco profundo na tese. Espírito obsessor nenhum gera o problema na intimidade do ser. Ele simplesmente aproveita o conteúdo que está ali dentro. E aí surge, às vezes, uma pessoa do nada licenciosa. Passamos a escassez, que seria a fome e a sede, nesse sentido agora sentimental, afetivo dentro do lar, e surge uma figura que agora concretiza todos os sonhos e ficamos cegos. E os espíritos trabalhando. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, numa obra em que eu cito muito, chamado Mediunidade, Desafios e Bênçãos, ele relata com riqueza de detalhes situações desse porte. E ele diz, de maneira bem objetiva, de que os espíritos desenham todo o cenário envolvendo aquela pessoa para que atinja no ponto certo aquele que lhe é a vítima em potencial. Vítima, entre aspas. Por que, Alisson, entre aspas? Porque foi ele que criou a situação ontem. E o desejo que torna-se para ele a avaliação moral é o elemento pelo qual este espírito utilizará para a própria queda do indivíduo que ele quer ver infeliz. E não adianta nós olharmos de maneira negativa para este espírito chamado obsessor, porque muitos de nós fazemos isso encarnados em relação a outro. Eu não ajudo. Você tem como ajudar? Não, deixa fulano. Fulano não fez aquilo comigo? Deixa para lá. Isso a gente já está bem. Quando não, a gente diz, é? Vai prejudicar, é? Vai dificultar? Diga o que eu tenho que fazer. É a mesma coisa. A diferença é que esses espíritos não estão na carne, mas a vontade, o desejo, e em especial de justiça, é o mesmo. Só tem um detalhe que a gente esquece. Normalmente, quando a gente vai ouvir a história deste que agora obsidia, gerando tentações ou estimulando esses sentimentos na sua atual vítima, encontraremos uma história na qual, ao final da história, se a gente não tiver muito equilibrado, é capaz da gente dizer assim, saia e só me diga onde ele está, porque quem vai dar nele sou eu. Porque a gente vai ver que ele tinha uma razão. Mas é óbvio que a lei de causa e efeito nos vincula. Mas então essa figura da tentação trazida no Evangelho, ela é perfeita. Daí para nós ser não só um desafio, mas ao mesmo tempo um prêmio. Por que um prêmio, Alisson? Porque eu gostaria de lembrar aos senhores um outro conceito espírita fundamental. Deus é soberanamente justo e bom. E Ele deseja para cada um de nós, como um Pai amoroso que é, que todos nós atinjamos a meta da felicidade, da plenitude. E Ele permite que esses fenômenos aconteçam, porque nos é feito, e aí o segundo conceito que gostaríamos de trazer, um estudo prévio à nossa reencarnação. E avaliado a nossa ficha reencarnatória,
é visto a nossa possibilidade de acerto e êxito na existência. Em outras palavras, ninguém volta à Terra para errar. Ninguém volta à Terra para ceder à tentação. O estudo que é feito é permitido que nós venhamos a enfrentar estas provas morais, porque nós temos amigos encarnados e desencarnados que estão apostos para nos auxiliar. Não obstante, importante que se diga, é necessário que nós estejamos também abertos e vinculados a eles. Porque numa hora dessa a gente sempre encontra um materialista que diz, e por que não me ajuda? Porque só se ajuda a quem quer ser ajudado. Jesus, numa sapiência que a gente demora séculos ainda para compreender, o grande mestre, professor que de fato ele é, ele diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. Ora, se eu não estou cansado da tentação que eu adoro, cair, quando é que eu vou a Jesus? Nunca. E esse ir a Jesus, todos nós sabemos que não é para ficar olhando com uma idolatria vazia a figura de Jesus. Ir a Ele é ser um imitador, compreendendo pela ótica espírita que existe uma lei divina. Então vejamos que há implícito a tentação. Prestemos atenção no que eu vou dizer, que talvez seja de tudo o mais importante. Encontra-se implícito na tentação, nos bastidores da tentação, alguém que acreditou e que acredita muito em cada um de nós. Porque foi neste estudo feito prévio à reencarnação que disseram, meu filho, está tudo preparado. A vida desenha ser favorável a você, como espírito. Haverá pedras no caminho, pessoas que retornarão lhe exigindo condutas diferentes da que você teve ontem. Mas você agora terá as ferramentas necessárias para superar e, ao retornar, voltará à pátria de maneira feliz. É um investimento divino. Diante de milhões de espíritos que existem na erraticidade, somos nós que nos encontramos aqui na Terra hoje, no Jefa. Poderiam ter sido outros, mas no cenário, era o cenário propício para que cada um da gente se encontrasse aqui, se fortalecesse, para sairmos daqui felizes. É bem verdade, às vezes com a farda toda rasgada, mas na certeza de que uma vez superando a nossa própria intimidade, voltaremos felizes à casa do Pai, tanto quanto Jesus, ao terminar as tentações, foi recebido pelos anjos com bastante alegria. E na perspectiva espírita, não é outra imagem a não ser o indivíduo que olha para trás, tal qual Francisco de Assis, ao deixar o seu corpo, pede para voltar para vê-lo, beija, agradece a Deus, aquele jumentinho que ele dizia que era o corpo físico, porque foi ele que ensinou, ou melhor, que fez com que ele exemplificasse na terra as lições de Jesus. Que possamos, de fato, fazer essa análise das tentações que nos permeiam e que a gente sequer observa. E no esforço, porque em nenhum momento foi prometido conhecer Jesus para viver de forma tranquila. A representação é a cruz, no qual devemos carregar, talvez, aí a representação das nossas tentações. Mas ao final da caminhada, que possamos ter a mesma imagem de sermos recebidos por aqueles que investiram em nós e sermos recebidos com festa e a consciência em paz pelo dever retamente cumprido. Joana diz uma frase: se a tentação é fenômeno humano, a resistência contra o mal é conquista divina. E que possamos conquistar. A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.